Então, vamos lá para mais uma aula de hoje, onde a gente vai abordar o tema de fibroedema geloide. Nós vamos começar a falar sobre o nosso tecido adiposo, que é as células, de tecido adiposo, que é um assunto que a gente tem ali contato direto com as nossas massagens modeladoras. O que seria o tecido adiposo? Nós podemos começar falando sobre as principais funções do nosso tecido adiposo, que é a reserva energética do nosso organismo. Então, a célula de gordura, ela vai servir como reserva energética. A localização dela está entre a face profunda da pele e a pele. E ela normalmente é ausente em pálpebras de genitália masculina. Normalmente, as células adiposas elas vão variar de cada tipo de pessoa e ela vai ser constituída, nomeada como adipócitos, que são as células da gordura. Então, vamos falar sobre lipodistrofia localizada, rapidinho sobre ela. Sumiu o slide, né, gente? Júlia, é porque eu tenho que bloquear a visão do slide para vocês. Aí você apertou em parar a apresentação. Aí você fechou a nossa apresentação, mas tudo bem, já voltei com ela aqui, tá? Tá tranquilo. Então, a lipodistrofia, gente, ela é uma gordura localizada, tá? Ela é nomeada como gordura localizada e ela vai ser definida pelo acúmulo de gordura local. Normalmente, as mulheres são dessa região abdominal, flancos, tá? Os seios, tem algumas mulheres que localizam bastante ali aquele excesso de gordura nos seios. Cada um vai desenvolver essa gordura, tá, localizada em alguma parte do corpo, não é padrão. E ela vai funcionar como uma reserva energética. Isso é bom sempre vocês terem conhecimento para informar o seu cliente. Então, nós temos aqui uma imagem da nossa célula de gordura, o adipócito, onde nós temos o nosso núcleo e a reserva de gordura. Então, nessa primeira imagem, nós temos ali o núcleo em roxinho e a reserva de gordura nós temos em verde. Nós temos também nessa segunda imagem uma forma microscópica e ampliada ali, nós temos uma imagem ilustrativa, assim como a primeira imagem que eu falei com vocês. Especialistas no armazenamento de lipídios na forma de triglicerídeos em seu citoplasma. Então, essa é uma célula especialista em fazer o estoque daquela célula de gordura. Qual que é a finalidade do meu corpo reservar gordura? É fazer uma reserva de energia, tá bom? Para o meu metabolismo. Para onde vão os lipídios? A primeira forma de consumo da gordura é ir para o meu metabolismo, meus órgãos, meus músculos, para o meu funcionamento corporal. Depois que meu corpo realizou esse gasto energético,
e ele já fez as suas funções, ele vai começar com o processo de armazenamento. Por quê? Porque ele não usou tudo. E aí o excesso de gordura, tá? Ele vai ser estocado dentro do meu adipócito, da minha célula de gordura. Então, ela vai ficar guardadinha lá para quando o meu corpo precisar de uma reserva de energia, ele vai retirar daquele local. Então, as principais funções dos lipídios. Gordura, viu, gente? Reserva de energia, isolante térmico, amortecedor de choques mecânicos e síntese de hormônios. Nós temos dois exemplos aí como síntese de hormônios e amortecedor de choques mecânicos. Normalmente, gente, a mulher, ela acumula gordura localizada nessa região abdominal. Uma das funções é proteção dos órgãos vitais. E a outra função também, tá? Função não, outro motivo de acúmulo dessa região é a síntese hormonal. Então, nós temos o adipócito, que vai atuar no equilíbrio do fluxo energético corporal. Ele também vai ser responsável com a temperatura do corpo. Vai fazer o remodelamento e vai fazer a formação dos coxos adiposos. Então, ele vai formar aquele localzinho ali daquela gordura localizada, aquele quadrante. Estima-se que o indivíduo adulto tem armazenado seus adipócitos 10 a 20 quilos de gordura. E normalmente isso vai equivaler a 90 a 180 mil calorias e vai manter um ser humano vivo por 45 até 90 dias em jejum em relação à gordura e não em relação à ingestão de líquido. Como eu falei com vocês, a localização de gordura vai variar entre uma pessoa e outra, mas nós temos algumas partes do corpo que elas já são ali normalmente bem comuns, como região abdominal, flancos, braços, tá? Abaixo do bumbum, da bananinha também, normalmente é uma região de acúmulo de gordura. Por que é interessante a gente falar isso na nossa disciplina? A nossa disciplina ela é de recursos manuais. Então, o nosso cliente, ele vai à nossa clínica com o objetivo de diminuição de medidas. E a massagem modeladora, ela tem como objetivo modelar. E ela vai modelar o quê? Vai modelar a nossa gordura. Por isso que normalmente ela perde as medidas, porque a gente consegue fazer ali uma silhueta bem legal na pessoa. Então, quando um cliente chegar na clínica de vocês, vocês têm que fazer essa avaliação, vocês vão fazer essa avaliação em relação a qual que é o local que tem ali mais acúmulo de gordura e qual que é o local que vai ter que ser mais trabalhado. Nós temos aqui a hiperplasia dos tecidos de gordura. Hiper é muito, gente. Plasia é o aumento das células do tecido de gordura, a multiplicação. Eu gosto sempre de exemplificar esse quadrante dessa foto como se tivesse aí 10 células de gordura. E a pessoa, ela está ali ingerindo uma quantidade suficiente de gordura. Aquela pessoa, ela não está aumentando a quantidade de lipídio dentro da célula. Mas, imagina aí a Maria, né? Sempre falo da Maria. A Maria começou a comer bastante, comer, e de repente as células de gordura, de lipídios, tá? A quantidade de lipídios dentro da célula da Maria ficou muito grande. Então, o que aconteceu? Não está comportando. O corpo da Maria vai produzir novas células de gordura. E assim vai sendo gradativamente a cada vez que a Maria ingerir uma quantidade exagerada, uma quantidade maior de gordura do que ela precisa.
Então, vamos pensar aqui que tinha 10 células de gordura, agora tem 20, tá? Então, vamos pensar agora que a Maria, ela quer fazer um regime, e aí ela está fazendo o regime dela, e aí o que vai acontecer com aquelas células de gordura? Ela não está ingerindo quantidade suficiente de gordura. Então, o meu corpo vai começar a recolher aquele lipídio daquela célula dela. Então, a cada vez mais, aquela célula da Maria vai murchando. Vai chegar uma hora que não vai ter mais quantidade de lipídio dentro daquela célula. Só que ele vai ser eliminado? Não, ela vai ficar ali como se fosse um saquinho para quando a Maria começar a ter uma quantidade maior de gordura, ela pegar e... Meninas, não mexam no nosso slide, senão nós vamos perder de novo. Quem entrar depois dessa aula que eu já estou aceitando, gente, que eu aceitar agora, não mexa no slide, senão a gente vai perder ele de novo. Então, aquela célula de gordura, ela não vai ser eliminada, ela vai ter uma nova formação, uma multiplicação, mas a eliminação do corpo de uma forma normal não vai ter, tá? Então, ela vai ficar ali. Por isso que é muito importante a gente ter sempre uma dieta equilibrada, para que não aconteça um aumento de célula de gordura. Então, quando eu falo em aumento de célula de gordura, eu estou falando sobre a hiperplasia de tecido de gordura. Então, vamos falar agora sobre celulite. Nós entendemos que gordura localizada é uma gordura comum, tá? Normalmente, fisiologicamente, está tudo bem, tudo saudável, ela só tem uma gordurinha ali local do próprio corpo dela. Então, vamos ver as estruturas do tecido adiposo e vamos falar um pouquinho sobre celulite, tá? A celulite, ela é nomeada como lipodistrofia genoide ou hidrolipodistrofia genoide. Então, hidro vem da água, de outros líquidos, lipo, relativo de gordura, distrofia, ordem das trocas metabólicas, gino, designativo da mulher, e oide, forma. Então, está aqui a tradução de hidrolipodistrofia genoide. Mas a definição é uma alteração do tecido conjuntivo subcutâneo, que é muito da característica da mulher, devido ao fator hormonal, tá? E ela tem um desequilíbrio metabólico da circulação e das fibras de sustentação. Vocês vão perceber que a gente vai falar muito das fibras de sustentação, que na nossa área estética é muito legal a gente ter esse conhecimento, porque é ali que a gente vai começar a tratar e entender. Celulite não é uma doença. Na verdade, o certo da gente chegar e falar com o nosso cliente é sobre a lipodistrofia genoide e não uma celulite, tá? A celulite, ela é caracterizada como uma celulite infecciosa, aí sim é uma doença, mas ganhou esse nome de celulite, normalmente é muito usada, mas o termo certo é lipodistrofia genoide. E exatamente nesses tempos vem sendo colocado essa diferenciação e esse vocabulário inserido aí na nossa atuação. Daqui a uns anos nós não vamos escutar mais falar sobre celulite, tá? Em relação estética. Então, celulite estética nós temos na primeira imagem, que nós percebemos ali, né, o efeito casca de laranja, que a gente percebe algumas depreciações, tá? No corpo da nossa paciente. E já a celulite infecciosa é uma doença onde causa ali um eritema, uma inflamação, muita dor. E a gente consegue perceber aí um pouquinho na nossa foto. Essa é a parte legal da nossa aula, que vocês já vão conseguir entender a diferença de uma pele saudável, tá? Sem celulite e uma com celulite.
eu vou dar um tempinho, 2 minutinhos no máximo, gente, para vocês me perguntarem sobre gordura localizada, porque agora a gente vai entrar em celulite, eu quero que vocês entendam a diferença das duas e não tenham dúvidas referente a isso. Me respondam aqui no nosso chat se vocês estão com dúvidas do que eu falei até agora. Meninos, algumas dúvidas? Se não tiver, vocês podem me falar que vocês também não têm dúvidas. Perdida por causa de quê, Lorena? Eu estava falando sobre gordura. Aí agora eu comecei a falar sobre lipodistrofia genoide. Entendeu, Lorena? Então tá, gente, eu vou continuar aqui, tá? Não era FEG o tempo todo, não. Vamos dividir. Para a gente entender sobre a FEG, fibroedema gelóide, nós temos que entender sobre a gordura localizada, porque elas estão totalmente relacionadas. Entenderam? Então, não tem como a gente falar sobre FEG sem falar de gordura localizada. Então, vamos continuando. Então, aqui, ó, na nossa fotinha que eu falei com vocês, nós temos a formação de celulite de uma forma saudável e de uma forma não saudável. Então, nós temos aí as nossas células gordas, nossas células de gordura. Nós temos ali entre as células de gordura, nós temos o nosso líquido intersticial, nós vamos falar muito deles, que é o nosso líquido entre as células de gordura. Exatamente, Amy. A Amy disse, acho que é porque a FEG é uma das consequências da gordura localizada. Daqui a pouquinho eu vou puxar esse gancho aí que a Amy falou. Senão eu vou puxar outro assunto aqui. Então, nós temos ali as nossas células gordas, o nosso tecido conjuntivo, que é onde eu falei sobre as fibras de sustentação em vermelho, a derme, epiderme, o ponto de ancoragem, tá? Da fibra, é onde a fibra está localizada, e a redução do tecido conjuntivo vertical. Por quê? Porque quando a gente está aí com uma pele saudável, que é nesse primeiro desenho, nós temos a nossa fibra de sustentação de uma forma bonitinha, anatomicamente bonita, tá? Sem ser comprimida, e já numa pele não saudável, devido, que foi o que a Amy falou,
ao aumento da nossa célula de gordura, ao nosso adipócito, começa a acontecer um efeito de apertar, um efeito de tensionamento da nossa fibra, tá? E além disso, como vai aumentando muito a nossa célula ali de gordura, a nossa parte onde tem epiderme e aderme, a nossa ancoragem, ela vai se modificando, porque a minha célula de gordura ela vai crescendo tanto que ela vai ficando sem espaço naquele local. Então, ela vai se expandindo, 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 e aí ela vai causando deformações na minha parte visível da minha pele. Quando a gente observa aí a pele não saudável, a formação da celulite não saudável, nós conseguimos perceber que o ponto de ancoragem, que é o ponto onde tem a minha fibra de sustentação, a gente consegue perceber que ela vai causando repuxamento, porque ela continua ali naquele mesmo tamanho, aquele local ele vai sendo, né, modificado, mas a minha fibra ela continua ali. Então, ela vai começar a tracionar a minha pele. E aí ela vai tracionar e vai acontecendo depreciações na minha pele. E aí nós vamos começar com aquele efeito de casca de laranja. Então, por que acontece isso? Um dos motivos é falta de oxigenação da minha célula. Exatamente esse fator, tá, de estiramento e também de apertar os meus vasos, o meu sistema linfático, o meu sistema sanguíneo. Consequentemente, por fazer esse ato, vai acontecer uma liberação do meu líquido para o meu meio intersticial. Então, em vez do meu sistema linfático começar a captar aquele líquido, ele vai começar a deixar extravasar mais líquido através dos capilares. Então, ele não vai desempenhar uma função legal e, além disso, ainda vai piorar a quantidade de líquido retido. Uma característica que a gente pode falar, que é um caso prejudicial, no meu caso da celulite, é o caso de excesso de sal, tá? Que a gente fala na alimentação, porque o meu sal ele vai para esse meio intersticial e aí vai começar a acumular mais líquido retido naquele local. A pessoa ela já tem uma má circulação devido a esse ato de apertar as minhas fibras e os meus vasos. Então, já tem uma defasagem de filtragem, de regulador, de oxigenação. Além disso, a pessoa ainda tem uma alimentação ruim. Então, tudo isso vai agravando o caso da minha celulite. Sempre vai piorar. A Ivone perguntou, esse líquido que extravasa forma edemas? Exatamente. Se a gente pegar aí uma região do bumbum glúteo, se a gente pegar um glúteo e um glúteo com muita celulite, a gente apertar, você aperta e solta, você vai conseguir perceber ali o tanto que a pessoa ela tá com edema. Então, você vai pegar e vai apertar o bumbum e para você fazer um teste, você vai apertar a região da barriga. Onde está acumulado aquela celulite, provavelmente, tá? Na maioria dos casos, a pessoa está com mais líquido retido naquela região. Por quê? Porque ela não está conseguindo filtrar e não está conseguindo desempenhar a forma fisiológica de uma forma correta. E é uma cascata, gente. Começou ali, a pessoa não toma uma água, ela não faz uma atividade física, ela não se alimenta bem, aí ela vai comendo exageradamente, vai formando um acúmulo de gordura naquela área, a célula de gordura ela vai inchando, aí cada vez mais ela vai ficando maior, vai fazendo a mitose, a multiplicação daquelas outras células de gordura, consequentemente vai acontecer essa atrofia, tá? Ela vai parar de esticar, de ter essa forma maleável. Além disso, ela vai também causar o esmagamento dessas fibras, desse sistema linfático, do sistema venoso. E depois ela ainda vai romper as fibras de sustentação, que são essas que estão caracterizadas em vermelho, elas vão começar a romper. É como se elas tivessem atrofiado tanto que aí elas vão se desprender. E aí umas desprendem
causando uma frouxidão no meu tecido, a outra não desprende, a outra só atrofia, e aí é por isso que a gente começa a perceber aquele efeito de casca de laranja. Então, vou voltar aqui naquela imagem que eu tinha mostrado aqui para vocês, ó. A gente consegue perceber que tem alguns buraquinhos mais profundos, que a gente vai agora, quando a gente visualizar, subentender que tem um fio de sustentação, tá? Um feixe de sustentação localizada nessa parte mais interna. Já tem outros que a gente consegue perceber, eu não sei se vocês conseguem ver o meu mouse, mas já tem outros aqui bem próximos desse fio de sustentação, que é como se fosse uma pele muito mais frouxa. E aí a gente pode entender, tá? Provavelmente ser um feixe que se rompeu. Teve uma aluna uma vez que me perguntou assim, Rafa, mas e aí, se rompeu, como que a gente vai fazer agora? A gente vai conseguir recuperar? Se a pessoa ela começa a ter uma alimentação muito boa, uma atividade física adequada, beber bastante água e ter um hábito de vida mudado, ela está ajudando o corpo dela a recuperar aquela pele. Então, ela consegue sim voltar com aquela fibra. Alguma dúvida até aqui, gente? Podem ir falando, tá? Então, temos aqui 5 razões para a celulite se formar. Acumulação tóxica, que foi o que eu falei com vocês, principalmente o sal. O sal é um vilão, né, para a celulite. Ô, Lorena, volta 100%, é difícil da gente falar sem saber qual que é o estado da celulite, entendeu? Mas tudo é hábito de vida, né? Volta, a pessoa agora, ela mudou de vida, ela mudou de alimentação, por quanto tempo, o resto da vida ou não? Então, depende muito, tá? Se você não tiver conseguido entender, você pode me perguntar de novo também. Então, nós temos ali a acumulação tóxica, além do sal, nós temos restos metabólicos. O que seria restos metabólicos? O meu corpo ele faz esse metabolismo onde ele vai tirar do meu órgão, algumas partes do meu corpo, algumas substâncias que já desempenharam a função ali, e aí sobram os restinhos do metabolismo, são os lixos metabólicos. Esses lixos metabólicos, o meu sistema linfático, ele tem como função retirar e levar de novo para a minha corrente para fazer uma purificação, ou realmente ser eliminado de vez. Só que quando eu tenho uma área ali debilitada, eu tenho uma região que precisa de uma forma potente, né? Como de uma forma... Eu preciso que aquela área daquele sistema que está com uma acumulação tenha uma filtragem muito melhor. Só que o que acontece? Eu já estou com um sistema todo debilitado, ele não consegue fazer isso. Então, cada vez mais, ele está sendo depositado esse lixo, esse resto metabólico e essa acumulação tóxica. Então, isso é uma razão para a celulite se formar. Como que eu vou melhorar isso? Eu vou melhorar com chá verde, que vai ser desintoxicante, que vai ajudar meu metabolismo a funcionar de uma forma mais rápida. Eu vou ajudar tomando mais água para fazer uma filtragem. Eu vou ajudar fazendo uma atividade física para melhorar meu metabolismo. Eu vou fazer uma alimentação. Eu acho que eu não falei sobre alimentação agora. Continuando. A segunda razão para a celulite se formar são células adiposas alargadas. Temos aí o nosso modelo, tá vendo? Nós temos as células gordas largas da célula de gordura, porque cada vez, quanto maiores, mais elas vão comprimir os meus vasos e atrapalhar a minha fisiologia. Má circulação, por que causa a má circulação? Má circulação vai causar ali pelas minhas células adiposas alargadas, pela minha inflamação local e pela minha acumulação tóxica. Nós temos também a fibrose do tecido conjuntivo. Vai chegar uma hora
que o meu tecido, ele não está oxigenando, ele não está levando os nutrientes para aquele local. Então, vai acontecer uma fibrose, um endurecimento, foi o que eu falei dos fios de sustentação. Vai começar a ficar bem rígido aquele local. E aí vai começando a complicar muito mais aquela área. E retenção de água. Por que que vai acontecer retenção de água? Vai acontecer retenção de água porque o meu corpo não está filtrando de uma forma correta, por causa desse tanto de hábito errado aí que a gente acaba desenvolvendo. Nós temos também celulite no caso de uso de medicamentos como corticoides. O corticoide é um vilão em relação a acúmulo de líquido, acúmulo de edema. E, além disso, vai causar ali uma má circulação local e uma retenção hídrica. Então, nós temos aqui a celulite, lipodistrofia e fibroedema geloide. Atinge 85% a 98% das mulheres após a puberdade, devido aos fatores hormonais, que interferem bastante também. Vai alterar o aspecto da pele, dando um efeito de casca de laranja. A gente falou sobre isso. Vai ser caracterizada por uma sobrecarga de gordura localizada, proveniente do número de adipócitos. Quanto mais a pessoa tem uma alimentação desequilibrada, onde ela tem maior ingestão de gordura do que ela precisa, do que ela gasta, ela vai ter uma sobrecarga ali de gordura e aí vai começar a cascata. Diminuição da circulação local, em consequência também da gordura, flacidez da pele e dor. E nós temos a celulite, no caso, agravada, que é o desequilíbrio hormonal, sedentarismo, dieta não balanceada, estresse. A nomenclatura, gente, de fibroedema geloide está relacionado com uma infiltração edematosa do tecido conjuntivo subcutâneo. Esse edema se infiltra no tecido conjuntivo e produz uma reação fibrótica consecutiva. A diferença da organização do tecido adiposo entre homens e mulheres explica pela predominância feminina da FEG. Por quê? Por causa do fator hormonal. Mulheres, tecido mais espesso, células de gordura maiores e tecido conectivo mais frouxo, produzindo maiores saliências, além desses outros fatores aqui. Aqui, então, nós temos outra imagem que eu já falei com vocês sobre ela. Meninos, alguém tá com problema aí do slide? Que a Amy mandou aqui no chat que tá com problema no slide. Tá aparecendo só aquele outro slide 9. Alguém mais, gente? Vou continuando, mas vocês vão me falando se estão com problema aí, porque qualquer coisa eu fecho e abro de novo. Vou tentar mudar, vocês me falem. As meninas que estão com problemas aí com o slide, tenta entrar e sair de novo, aí vocês me falam aqui. Pode ser? Então, nós temos aqui hereditariedade de 80%, tá? Então, a maioria das pessoas vão ser fatores hereditários, genéticos. A idade, 65% apresentam com menos de 20 anos devido
a puberdade, é o fator hormonal. E o hormônio feminino, que é uma das causas, né, com maior relevância, que é o caso do estrógeno, que é importante, né, determinar para a quantidade e disposição da gordura localizada corporal. Fatores que vão ser agravantes para a celulite: tabagismo e alcoolismo devido à má circulação, oxigenação, tá? Então, tá aqui, ó, alteram a microcirculação, diminuem a oxigenação dos tecidos e aumentam a formação de radicais livres. O que seria radicais livres? Radicais livres são uma ação antioxidante, tá? Oxidante da célula, que vai causar um envelhecimento precoce. A ingestão do álcool vai estimular a lipogênese e pode interferir na gravidade da celulite. Nós temos aqui também o sedentarismo, que vai propiciar um aumento da massa gorda e diminuição do retorno venoso. E a dieta não equilibrada, que é o excesso de gordura, que vai aumentar a lipogênese e a formação da gordura. O sal excessivo, que vai aumentar a retenção líquida. E uma dieta pobre em fibras, que vai aumentar a constipação intestinal. A obesidade, a postura corporal também, quando uma pessoa ela fica muito tempo sentada, ela vai atrapalhar ali a circulação e ela vai desencadear um aumento da celulite também. E o medicamento, como contraceptivo, o próprio corticoide que eu falei com vocês, que vai causar este aumento. Antes da gente continuar nessa parte aqui, eu quero que vocês façam um esquemazinho no caderno de vocês em relação a fatores agravantes da celulite. Escreve os tópicos que eu falei com vocês agora. Vou dar 2 minutinhos para vocês fazerem essa atividade. Qualquer coisa, vocês vão me falando aqui, viu, gente? Que bom, Amy, que voltou ao normal. O meu estava normal, por isso que eu falei para você sair e voltar, porque provavelmente era alguma coisa do seu. Meninas, enquanto vocês estão escrevendo aí, vocês estão conseguindo entender a diferença de um conhecimento para quando vocês conseguirem atender um cliente de vocês, vocês falarem assim, nossa, a pessoa ela tem um hábito errado de alimentação, ela come muita comida japonesa com muito molho shoyu, ou então ela não se alimenta bem, ou ela não toma água. Vocês conseguem entender como que vocês vão conseguir abordar e tratar essa cliente de uma forma muito mais direta? A Jéssica Nayara perguntou, Rafa, para quem trabalha sentada, tem alguma coisa que possa fazer durante o dia de trabalho que ajudaria? Sim, vocês podem orientar a pessoa a ter um hábito mais saudável referente a alongamento, não sei se 15 em 15 minutos essa pessoa conseguiria dar uma andadinha rapidinho, sabe? Se não, em cada 1 hora ela fazer um alongamento local ali, mexer as pernas. Tem aquelas escadinhas que normalmente a pessoa ela usa para colocar o pé em descanso, também que vai facilitar uma forma mais anatômica do corpo e vai melhorar ali uma circulação, vai ser legal também. Isso, exatamente, Ivone. O trabalho sentado também, gente, a gente pode fazer o alongamento. Sim, ótimo. A Ivone mandou uma foto aqui no nosso chat referente a um acessório que normalmente a gente usa para aumentar a circulação local.
E é bem legal também, porque a gente consegue ativar a circulação, tá, do corpo. E também o próprio alongamento, esticar, tá? Os braços, as pernas, é bem legal para aumentar a circulação do corpo todo. Conseguiram, gente? Pode continuar? Então, vamos continuar aqui. Os fatores encadeantes, condicionantes, tecido adiposo subcutâneo, tá? Que vai ser o aumento do tecido, que vai alterar a pequena circulação, vai produzir mudanças metabólicas, falta de oxigenação, aumento da viscosidade do líquido intersticial. Eu gosto de falar também, sim, a Jéssica perguntou se os slides já estão no portal. Estão sim. Esse aumento da viscosidade, eu gosto de exemplificar de uma forma crua, mas que vocês vão conseguir entender, como se fosse um balde, tá? E esse balde vai ter uma água ali, que essa água não acontece uma troca, uma filtração, uma purificação. Então, tem sempre aquela água ali naquele balde. O que vai acontecer passando um tempinho? Vai começar a acontecer um lodo naquela lateral daquele balde. Se você vai deixando aqui aquela água, né, sempre ali acumulada, sem circulação, ela vai sempre ficando mais pastosa, mais melada, tá? E é mais ou menos isso. Quando acontece ali a falta de oxigenação e circulação, vai começando a acontecer o endurecimento daquele líquido, tá? Um líquido bem mais viscoso mesmo. E aí, depois que acontece essa viscosidade do líquido intersticial, vai começar a acontecer a hipertrofia das fibras conjuntivas ao redor dos adipócitos. E vai formar, assim, os micro e macronódulos, que vão ser chamados de casca de laranja. E aí também nós temos a lipólise. É muito importante a gente falar sobre a lipólise, que é a quebra de gordura dos triglicerídeos, que vão formar glicerol, e depois vai ser formados os ácidos graxos livres e vão ser utilizados para produção de energia. Continuando aqui, meninas. Os fatores desencadeantes e condicionantes, a gente vai falar sobre a microcirculação, a circulação pequena, tá? Que são os fatores endógenos, que são o aumento do tecido adiposo, ou no caso, exógenos, que vai ser a compressão da nossa pele, e aí vão alterar ali o equilíbrio da circulação. Consequentemente, vai aumentar a fibra capilar e vai gerar a telangiectasia, que são os rompimentos das fibras, os vasinhos. E aí vai também desencadear as câimbras e uma sensação de peso. Porque quando a gente tem uma circulação ruim, nós vamos aumentar a fragilidade do capilar. Vamos lembrar que é capilar? Aqui eu tenho as ramificações bem mais fininhas, que elas envolvem ali os meus órgãos, e depois eu tenho os meus vasos, tá? Linfáticos. Então, esses capilares são as mãozinhas que vão captar aquele líquido que está retido naquele local. E é ele que vai fazer a filtração, a captação, levar a nutrição, a oxigenação do meu tecido. Então, quando acontece ali a fragilidade do meu capilar, vai acontecer o rompimento dos meus vasinhos, que são as telangiectasias, vai começar a gerar câimbra e essa sensação de peso ela vai ser referente ao edema acumulado. Temos outra foto aqui que vai conseguir exemplificar tudo que a gente falou, como essa parte de vascularização, sistema linfático, venoso, o meu líquido intersticial e as minhas células de gordura. Vocês conseguem perceber que nós temos ali uma quantidade exagerada de células de gordura na minha
pele com déficit circulatório, porque a própria célula de gordura, tá? O acúmulo de células vão começar a fazer a compressão da minha circulação. E aí é onde que vai desencadear todo o processo, toda a cascata. Nós temos a matriz extracelular também, que é uma região formada, tá, por fibras de colágeno e elastina e material intersticial, que é o material do líquido entre as células, né? Na celulite, a matriz pode se modificar quando ocorre um desequilíbrio no funcionamento, seja por compressão dos seus elementos, de novo falando, ou distensão, tentando equilibrar o sistema. É aquela briga, né, que eu falei que uns ficam muito rígidos, outros ficam normais e outros se rompem. Então, o corpo ele vai sempre tentar equilibrar essa forma. Nós temos aqui, gente, os estágios evolutivos da celulite, que a gente vai falar sobre eles. São 4. Vou dar um intervalozinho do nosso lanche como orientação institucional e a gente volta 10 para as 9, tá bom? Qualquer coisa, vocês já podem me falando sobre as dúvidas de vocês. Se vocês quiserem, nesse tempo também, realizar um resumo de tudo que eu falei com vocês aqui agora, é bom porque vai facilitar o estudo para a prova da semana que vem e também para vocês conseguirem tirar e sanando as dúvidas durante o nosso momento de aula, tá bom? Vou dar esse intervalo para vocês de 20 minutinhos e daqui a pouquinho a gente volta para a gente continuar falando sobre a celulite dos nossos estágios evolutivos. Até daqui a pouquinho.